espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus. Em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios ao combate, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustar. Seu plano infernal já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Por Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. A igreja pode se sentar. Esse cântico possui mais de 500 anos. Cântico maravilhoso, abençoado, escrito por um homem de Deus. Leitura uníssona. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, ele, enquanto esteve conosco, ele pregou, ele curou, ele ressuscitou mortos, fez grandes maravilhas. Mas não podemos perder de vista que ele anunciou o Evangelho, anunciou a todos os homens a palavra, declarando: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse momento é o momento que nós chamamos momento de contrição. Sabemos que somos pecadores e todos os dias nós contristamos o Santo Espírito de Deus. Então eu gostaria de convidá-lo nesse momento a baixar sua cabeça, orar ao Senhor, pedir a Ele perdão pelos seus pecados. Se você talvez não souber orar, não saiba o que dizer, declare apenas: Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. E alguns momentos após uma oração silenciosa, eu gostaria de pedir à nossa irmã Elisângela que fizesse uma oração de arrependimento. Santo Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, de graça e de bondade. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. E neste momento, Senhor, de contrição, em que somos convocados, Deus, a como igreja, olharmos cada um para dentro de si mesmo, Senhor, e pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos revele tudo aquilo que há de mal em nosso coração, todos os nossos maus pensamentos, Senhor, tudo aquilo que temos cometido contra a Sua santidade, Senhor, que o Senhor, nos lave, nos purifique, Senhor, nos conduza a nossas orações, traga arrependimento genuíno e verdadeiro, Senhor, ao nosso interior, para que, Senhor, nós possamos nos achegar a Ti, gratos por essa tão grande salvação que temos pela fé na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que justificados, Senhor, pela fé, temos paz contigo, podemos achegar ao Senhor, meu Deus, podemos, meu Deus, nos relacionar contigo diariamente, para que o Senhor nos lave, nos purifique, Deus amado, renove a nossa mente, transforme o nosso interior, para que possamos manifestar a Sua glória, Senhor, com toda a nossa vida. Senhor, neste momento, pedimos, Senhor, que o Senhor receba o nosso pedido de perdão, que o Seu Espírito Santo gere arrependimento, Senhor, que possa dar frutos em nossa vida, para que possamos glorificar o Seu nome, para que o Senhor possa nos usar como instrumento poderoso da Sua vontade, nas vidas que o Senhor deseja alcançar através do nosso testemunho, Senhor, e que nesta noite, Senhor, lavados e redimidos diante de Ti, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração possam subir como aroma suave a Ti, e que ao longo de toda a semana possamos buscar mais do Senhor o direcionamento para todos os nossos caminhos, para que toda a nossa vida seja um louvor e adoração a Ti, em espírito e em verdade, Senhor, para louvor da Tua glória, para expansão do Seu reino, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus declara que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar. Leitura bíblica, Mateus 6,38. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tivermos medido, os medirão também. Esse é o momento que a igreja recolhe as ofertas, os dízimos daqueles que vieram preparados, e eu gostaria de dizer que esse é o momento em que nós declaramos a nossa gratidão a Deus. É o momento em que nós dizemos ao Senhor que somos gratos, porque dele nós recebemos o nosso sustento, dele nós recebemos a vida, dele nós recebemos a chuva, tantas e tantas bênçãos. Então esse é um momento de gratidão. Você deve ter visto que sobre a sua cadeira existe um envelope. Se você veio preparado para fazê-lo, eu gostaria de te convidar a colocar então o valor nesse envelope e após o culto, no gasofilácio, depositar a sua oferta ou o seu dízimo. Quero convidar aqui ao Ministério de Louvor para estar à frente e vamos cantar um cântico de louvor e gratidão ao Senhor nosso Deus.
é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Como eu disse anteriormente, nós não refizemos o ofertório nesse momento em razão da pandemia, mas eu convido aqueles que vieram preparados para esse momento que o façam ao término do culto. Amém? O próximo cântico que nós vamos louvar a Deus nesse momento, eu gostaria que a igreja se colocasse em pé e gostaria de observar um detalhezinho aqui. Então, todos nós precisamos estar envolvidos nesse cântico, senão não fica bonito. Os homens vão cantar juntamente comigo e as mulheres com as nossas irmãs aqui. Amém? Esse cântico declara: Tu és santo, Deus é santo, 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 digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então louvemos ao Senhor, os homens comigo e as mulheres com as nossas irmãs. Amém? Tu és santo, homens comigo, poderoso, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei, poderoso Deus, Ele é o Manuel, Ele é o Deus que eu sou, Ele é o Cordeiro, me salvou, Ele é o Filho estás, Ele ressurgiu, sempre reinarei, para sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador, Ele se vida pelo Brasil, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Beleza, todos juntos. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei,
Ele é o meu, me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e o fim. Diante dele eu me prostro, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Se eu perguntar aqui o que os irmãos vieram fazer aqui esta noite, com certeza eu creio que a maioria dirá: vim para adorar-te, Senhor, vim para bendizer-te, para louvar-te, para engrandecer o teu nome. Então é isso que nós vamos fazer agora, declarar aqui que viemos para adorá-lo. Te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A igreja pode se assentar. Agora acredito que devem ouvir melhor. Nós precisamos aí ainda melhorar um pouco a nossa tecnologia. Você que nos assiste pela internet, obrigado aí pelo feedback. Isso tem ajudado a gente melhorar aqui o nosso material de transmissão. Obrigado, e isso tudo faz parte daquilo que é a colaboração de cada membro da igreja, de cada irmão. Me ouvem bem aí atrás? Ok? Amém. Atos capítulo 28, a partir do verso 16. Diz o texto da palavra de Deus: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por conta própria, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhe disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada que acusar minha nação. Foi por isso que vos clamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então lhes disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que anunciasse ou dissesse mal de ti. Mal algum contra você foi proferido. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo: Paulo, essas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes: de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiam os judeus, tendo entre si grande contenda. Observe que esse verso 29 está entre colchetes. Muitos dos versos que estão na Bíblia entre colchetes não se encontram nos principais dos originais. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com ele toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, pela sua palavra, por tudo que ela é para nós e pelo que ela representa para as nossas vidas. Obrigado pelo ensino do Senhor, pela boa mão do Senhor que tem nos conduzido até aqui, no deleitar-se nas palavras que Lucas nos transmitiu, inspirada pelo Espírito Santo, para que pudéssemos, Deus, crescer e aprender do Senhor. Fica conosco, fale a tua igreja, fale o Senhor, não fale o homem. Queremos ouvir a tua voz no nome de Jesus. Amém. Irmãos, queremos ver hoje o que faz um homem apaixonado por Jesus à luz destes textos que temos em mãos. Vamos trabalhar um pouco isso, discorrendo primeiro cada um dos versos, depois, em todo o seu contexto, algumas aplicações práticas também para a nossa vida. De começo, no verso 16, a gente percebe que Paulo foi submetido a uma custódia militar. Isso aconteceu desde que ele saiu de Roma, e aqui também ele estava ainda preso, mas como um favor especial, algo que poucos presos talvez tenham desfrutado em toda a sua vida, deram a Paulo o direito de morar na sua própria casa. Convenhamos, isso não é para qualquer prisioneiro. Mas isso já vem relatado desde Atos 24, 23. Verso 17, depois de 3 dias, a mudança estava feita, completa, casa arrumada. Quiser falar de mudança, conversa com o pastor Carlos aí, que ele vai explicar melhor, ele está nesse processo, né, Carlos? A gente sabe que mudança é no mínimo 3 dias. Paulo demorou 3 dias aqui para botar a casa em ordem, é o que parece. Mas depois de tudo arrumado em casa, Paulo não perde tempo e reúne os seus irmãos para falar-lhes sobre a esperança de Israel. Que esperança era essa? Muitos judeus ainda vivem hoje na esperança da vinda do Messias, e essa esperança não vem de hoje, vem de longa data. Tal atitude encanta pela demonstração de amor do apóstolo em anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 18, tal era o comprometimento e a confiança demonstrada por Paulo diante dos romanos, das autoridades, que eles desejavam, na verdade, ver Paulo livre. Atos 26, 31 e 32, no verso 19, Lucas transmite a ideia de que Paulo foi constrangido a apelar para César. E, irmãos, nada pode ser mais delicado ou patriótico do que a maneira de Paulo, um cidadão romano, mostrar-se amigo constante do seu próprio povo. Era uma característica sua. E como em outros lugares, Paulo visitou dezenas de lugares, 3 viagens missionárias, aqui ele não faria diferente. E primeiro ele fala aos judeus. Paulo, em Roma, mesmo encantado com todo o esplendor daquela cidade e o poderio do povo romano, o seu apelo a César fora necessário, não pelo deslumbre da cidade, não pelo poder de Roma, mas para salvar sua vida, e para que ao chegar a Roma, não acusasse os seus irmãos judeus, mas ali pregasse o evangelho. Paulo queria que eles ouvissem, que também os romanos ouvissem a boa nova de salvação. E de imediato ele demonstra o seu desejo de que juntos com os seus irmãos romanos compartilhassem a esperança viva do evangelho de Jesus Cristo. Verso 20, ele se sente um prisioneiro, mas também um prisioneiro pela esperança de Israel. Paulo nunca se desvinculou dessa esperança. Desde Atos 23, 6, nós temos essa percepção. Antes era um fariseu, e o fariseu também tem essa esperança, e mais agora, como cristão, sua esperança está na ressurreição de Cristo. Verso 21, ele imediatamente é informado que nenhum dos irmãos cristãos chegara ali com notícia a respeito dele. Nem por cartas os irmãos foram avisados. Hoje, claro, nós sabemos que houve um intervalo muito pequeno entre o apelo de Paulo e a sua partida para Roma, o que talvez tenha dificultado essas notícias de chegarem a Roma.
Verso 22, embora não tivessem ouvido nada contra Paulo, ouviram muito, sabe sobre o quê? A seita dos nazarenos. Nós já fomos considerados uma seita. Pasmem, mas é a pura verdade. E a notícia da seita já tinha chegado em Roma. Pensa numa notícia que correu rápido. Verso 23, e aí, depois de Paulo convidar, eles vieram e queriam ouvir o que Paulo tinha a dizer. E Paulo, queridos, penso eu, poderia ter aproveitado aquele momento e se fazer ali. Talvez ele poderia propor que eles iniciassem a campanha da fogueira santa do Líbano. O Líbano tem muita árvore, tinha muita árvore, né? Podia ali aproveitar. Paulo poderia aproveitar aquele momento para fazer uma campanha das 7 sombras de Pedro. Já viu uma campanha dessa por aí? Ou quem sabe a campanha da lavagem das escadarias de Jerusalém. Paulo poderia ter proposto isso. Vai que pega a campanha da tenda da libertação de 24 horas. Porém, queridos, o texto vai contra toda essa teologia louca que a gente vê por hoje. E o texto diz que o dia todo, de manhã, ao nascer do sol, até à tardinha, Paulo expôs a palavra no intuito de testemunhar a seus ouvintes acerca do reino de Deus. Nesse tempo ele certamente falou da graça imerecida. Você está aqui, queridos, por algo que você não merece. Da importância, ele falou da importância de uma vida de retidão. Lembrou aos seus irmãos a lei de Moisés e dos profetas. Falou da majestade da glória de Deus manifesta através de Jesus Cristo a todos os homens. Paulo alertou os seus irmãos quanto à necessidade de reconhecerem a Cristo como o Messias prometido. Como Lucas bem expôs no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 27 e 44. Veja que Paulo fez isso o dia todo. E o texto não dá a margem de que teve nenhum intervalo, não. Aí o cidadão vem para a igreja. O pastor fala 1 hora e já fica indignado. Você sabia que tem gente que aponta o relógio para o pastor? Ainda bota um relógio maior do que esse aqui. Paulo falou o dia todo, eles ouviram atentamente. Aí o cara vem 1 hora na igreja, o pastor fala, ele já fica indignado. E veja, o texto vai mostrar que eles fizeram isso com grande interesse. Eles queriam saber com certeza. Verso 24, temos uma clara evidência. E isso serve muito para a gente, queridos. Das pessoas que ouvem o Evangelho e creem na palavra, enquanto outros a desprezam. Assim é nos nossos dias. Assim sempre foi. Talvez aqui hoje, ou talvez alguém que nos assista. Uns vão acreditar, outros não. Isso não vem de hoje. Verso 25, nós temos uma clara ação do Espírito Santo de Deus. Diz o texto que bem falou o Espírito Santo. Paulo, queridos, mantém sua fidelidade a Deus. Ele sabe que nada do que ele diz ou faz é da sua autoria. Tudo é obra do Espírito Santo de Deus. Paulo entende perfeitamente que ele é apenas um instrumento de Deus. Veja, verso 25 e 26. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo: Paulo, essas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, que disse: vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Esse verso é um extrato praticamente literal de Isaías 6, 9 e 10, marque na sua Bíblia. Este capítulo em particular foi evidentemente considerado de grande importância, sabe por quem? Pelo próprio Cristo. Jesus considera essa palavra de Isaías extremamente importante, que de igual modo ele vai citar isso em Mateus 13, 14, 15, João 12, 37 e 41. E penso que Paulo não iria deixar por menos. Paulo não poderia fazer diferente.
Paulo não iria agir sem significado, tal como vemos no texto diante de nós, em que Lucas bem expôs. Isso é claro também nos nossos dias. Verso 27, em meio a corações endurecidos, tal como aconteceu com o faraó no Egito, foi certamente, entendemos como muitos teólogos, que foi o próprio Deus o dono desse feito, para cumprir a palavra do profeta. O fato, queridos, era que muitos rejeitaram. Eles também não queriam vir a Cristo. Verso 28, Paulo deixa claro a seus irmãos judeus que a salvação era franqueada a todos, todo mundo. E eles, os judeus de Roma, não estavam de fora. Contudo, o propósito dos apóstolos dos gentios era levar a mensagem de Jesus Cristo a todos os povos. Graças a Deus por isso. Verso 29, você vai encontrá-lo entre colchetes. Muitos estudiosos entendem que esse verso não deveria estar aí, mas uma leitura atenciosa do texto, se você se ligar naquilo que você está lendo, você vai ver que o texto revela que além desse verso revelar e concluir a narrativa anterior a ela, ele não contradiz em nada tudo o que Lucas escreveu e se justifica, com certeza, para completar a narrativa. Verso 30, a casa em que Paulo se hospedou também acolheu a Lucas. Ela foi o objeto usado por Deus para a difusão do Evangelho, em Roma primeiramente. O preço pago ali, queridos, não pensa que foi simples, o preço foi alto e muitas vidas foram ceifadas. Mas a mensagem do Evangelho seguiu em frente, isso é o mais importante. Verso 31, um homem apaixonado por Deus, a todo tempo naquele lugar, fala a respeito do reino de Cristo, e era isso que era pregado ali. E pela ousadia com que falava, diz o texto, aumentaram o número dos conversos a cada dia que anunciava-se o Evangelho. Lucas termina essa história de forma contagiante e fiel. De quem? Eu, particularmente, eu considero o maior de todos os missionários de todos os tempos. Veja que, mesmo no fim da história, sem o famoso, foram felizes para sempre. Você não já viu as histórias, não terminam assim? E foram felizes para sempre? Pois é, aqui a coisa é diferente. Você não vai encontrar esse final aqui. Sem dúvidas, queridos, mesmo sem esse final clássico, Atos é uma das maiores obras que o mundo já presenciou. Muitos arqueólogos buscam em Atos circunstâncias e fatos para poderem trabalhar a arqueologia. Atos é um livro especial, uma das maiores obras desse mundo, seja nos muitos trabalhos de Paulo, ou nos fatos narrados, ou nas prisões que lhe eram constantes, mesmo na boca da morte, onde esteve muitas vezes, temos uma narrativa emocionante no relato dessa história. Podemos ver claramente uma assertiva simples da verdade de Deus, ou seja, os contagiados pela mensagem do reino estavam prontos para começar a trabalhar, até que a boa nova do Evangelho, a partir desse tempo, chegasse até os dias de hoje, e nós fôssemos alcançados pela palavra de salvação. Isso sim importa. Isso sim importa para nós, mas veja, que quem fez isso não se importou com a pressão contrária que eles sofreram e que todos os evangelistas, através dos séculos, todos os missionários desses 2000 anos passaram para que esse evangelho chegasse até nós. Houve muito sofrimento, muita dor, muita morte, e hoje, queridos, se você tiver um tempinho, agradeça a Deus pela vida desses homens. Graças a Deus o Evangelho chegou até aqui. Graças a Deus somos alcançados. Por misericórdia, por graça, pela boa mão de Deus, nós somos alcançados. Já pensou nisso? Já se ligou nessa verdade? Já entendeu por que você foi alcançado? Eu não, queridos, mas eu agradeço a Deus todos os dias. Não deixe de agradecer. Sabe por quê?
já tentaram. E já fizeram estrepolias 1000. Mas ninguém, nem o inferno conseguiu fechar a boca dos crentes em Jesus Cristo através dos séculos. Perseguições sempre existiram. Temos relatos das maiores atrocidades cometidas contra os crentes em toda a história do mundo. Por todos os meios de violência, tentaram impedir o cristianismo de avançar, a começar pela morte do próprio Cristo, pelos seus apóstolos e tantos outros. Mas saibam de uma coisa, jamais vão calar ou nos impedir de anunciar as boas novas de salvação. Quer calar um missionário? Não o coloque na prisão, de maneira nenhuma. Porque todos os presos vão ser evangelizados e vão se render aos pés de Jesus. Quer impedir a propagação do evangelho? Não isole o crente em casa, nem com pandemia. Se assim você fizer, o crente vai evangelizar a sua casa e todos, possivelmente, até os vizinhos serão salvos. Quer impedir de se manifestar um missionário na evangelização? Não adianta, querido. Nem tente matá-lo, porque quem quiser impedir um missionário, tirando-lhe a vida, vai fazer dele um Marte, e o seu sangue vai transformar a história. Tem dezenas de exemplos. Mal sabem os malfeitores que, ao perseguirem a igreja de Cristo, eles perseguem o próprio Cristo, meus queridos. Na história do cristianismo, eu não tenho boa memória dos que perseguem a Cristo. Vai ver o resultado deles. O cristão, queridos, não tem a vida como preciosa, por isso ele não deixa de anunciar. Sabe por quê? Porque a nossa preciosidade se chama Jesus Cristo. Paulo não considera a sua vida como um tesouro. Seu único e maior desejo era terminar com alegria o ministério que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Qual é a alegria que você tem em vir à igreja, em anunciar Jesus, em testemunhar da sua vida? Eu penso que ele queria a todo custo comunicar a graça de Deus onde quer que ele fosse. Ao analisar toda a narrativa de Atos, vemos que não existe nenhuma palavra de louvor a qualquer atitude de Paulo. Pelo contrário, Lucas retrata em suas letras uma vida simples, de um homem simples, sem alarde de vanglória, a qualquer feito que pudesse enaltecer o homem. E por certo, com certeza, por algum motivo, Lucas teve que omitir alguns episódios. Pois eu penso que se todos os episódios daquela época, daqueles 2 anos, fossem narrados, Lucas estaria escrevendo até agora. Não foi pouca coisa, podem ter certeza disso. E mais, Lucas sabia que Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem apaixonado por Jesus, tinha outros escritos que mudaram o mundo e influenciaram a mente dos homens. Eu digo isso com muita clareza e muita certeza. A influência que Paulo exerce na vida dos homens, na vida do cristianismo de qualquer natureza, tem muito mais influência do que muitos filósofos aclamados de sua época. E mais, eu penso que nem mesmo Platão, Aristóteles, Sócrates e outros, nesses 2000 anos, influenciaram tanto as pessoas. É só você pensar um pouquinho naquela casa em Roma, naquele tempo medieval. Quantas reuniões de homens e mulheres dentro daquela casa, que passaram ali, certamente por ali. Priscila e Áquila tiveram muito tempo de comunhão com Paulo e tantos outros que vamos ver no decorrer. Pense naquela casa, quantas lutas de oração em favor dos crentes. Quantas vezes as Escrituras foram expostas e o reino de Deus foi apresentado às pessoas. Quantas mensagens de vidas, foram muitas as exortações em amor. Impossível medir a comunhão vivida naquela residência. Aquela casa alugada se tornou um reduto do Evangelho em plena Roma.
muitos soldados evangelizados que ali entregaram a sua vida a Cristo. É só você ver Filipenses 4:22. Também alguns da casa de César, que quem sabe, talvez, como em 2 Timóteo 4:21, Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia. Veja que Paulo cita outros em suas cartas, pessoas que possivelmente ouviram naquela casa a mensagem do Evangelho. Epáfras e Epafrodito, Lucas e Marcos, Timóteo e Aristarco. E não é possível saber quantos outros foram transformados por essa agência difusora do reino. Veja que mesmo acorrentado, ele não se sentia preso. Tem crente que se acorrenta na sua própria dor, na sua própria amargura, no seu sofrimento, na sua angústia, preso dentro de si mesmo. Tem cristão preso nas próprias dores e não consegue sair um pouquinho que seja para falar ou para agradecer. Deus, muito obrigado porque eu cheguei até aqui. Ele estava preso, queridos. Situação difícil, complicada demais. Como pode isso? Eu não tenho noção, e talvez a gente não consiga imaginar como que esse homem, mesmo preso, acorrentado, ele conseguiu tal feito. O fato é que ele não se sentia preso. Sabe por quê? A palavra de Deus não tem vínculo com nada que é material. Falamos no reino espiritual. Conquanto é o desejo de servir ao reino que faz toda a diferença na sua vida, meu irmão. Que fez toda a diferença na vida desse homem apaixonado por Jesus. Nesse lugar, sem dúvidas, sua contribuição com a mensagem da cruz foi singular. Povo como os Efésios, os Colossenses, os Filipenses, o escravo Filemão e também o próprio Lucas, que além de aprender, teve muito do conteúdo desse livro, ditado pela boca do próprio Paulo. Muito do que aconteceu naqueles 2 anos com Paulo, nunca saberemos por completo, mas por graça, Deus inspirou a Lucas a descortinar para nós os eventos que deveriam ser transmitidos. Entendo que nada mais aconteceu que tivesse na economia de Deus e que fosse de interesse para a sua igreja. Lucas relata nessas linhas, talvez o ápice da vida de Paulo. Vejo assim, por ser esse tempo um dos momentos mais importantes na história, onde nós vemos o trato de Deus com a humanidade. Pensa em Isaías 53:1. Revela que quando a geração incrédula rejeitou o Messias prometido, aí a gente entende melhor porque que Lucas vai citar Isaías 6:9. Ouvindo, ouvireis e não entendereis. E vendo, vereis e não percebereis. O cenário aqui não é diferente de Isaías, muito tempo depois, é praticamente o mesmo. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora você sabe, meu querido, a partir de hoje você nunca mais será negligente quanto a isso. Agora você sabe fielmente porque é que muitos ouvem e não creem, outros veem e não enxergam o que eu e você ouvimos e enxergamos com muita facilidade. Ou seja, para nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o Salvador das nossas vidas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Salvador das nossas vidas. Eu tenho tranquilidade para ver e entender isso. Eu sei que você tem tranquilidade para ver e entender isso, mas pessoas vão ver e não vão enxergar. Outros vão ouvir e não vão acreditar. Queridos, mesmo com toda a erudição, com todo o aparato letrário desse missionário que peregrinou de cidade em cidade, proclamando a seus irmãos as riquezas insondáveis de Cristo, sabemos que em muitos lugares ele falou em vão. E em meio a diversas perseguições, a palavra da vida caiu em terra seca.
Isso não é diferente hoje. E saibam, a todo custo quiseram silenciar a voz que lhes falava de Jesus e da ressurreição. A pandemia está tentando calar a voz do crente. E você precisa orar por isso. Não permita que usem de artifícios outros para calar a voz do Evangelho. A palavra de Deus vai continuar a frutificar, vai continuar a ser fiel. Precisamos continuar a anunciar Jesus Cristo, a falar do amor de Deus. E isso tem que ser imperativo nas nossas vidas. Não podemos ser negligentes quanto a isso, a começar do testemunho da própria vida. Precisamos entender, porque não é de hoje que tentam cessar a voz daqueles que anunciam as boas novas de salvação. A todo custo quiseram silenciar a voz de Paulo. Mesmo assim, a misericórdia de Deus, mais uma vez, dá outra chance. O prisioneiro mal chegou a Roma e convida primeiro os seus compatriotas a serem perdoados de todos os pecados. Deus está te chamando para te perdoar todos os pecados. A curar os ferimentos da alma. Querido, Deus quer curar o ferimento da sua alma. Paulo convida eles a deixarem a violência que sofreram na vida, a viver uma nova perspectiva de vida, crendo em Jesus Cristo. Paulo, ao anunciar as boas novas, os exorta a seguir a Cristo. Para muitos, essa mensagem não passa de uma palavra vã. Para outros, porém, é uma palavra de vida. Enquanto alguns vão recebê-la naturalmente, outras não terão a vida de Cristo na sua vida. E por essa rejeição, selam a própria condenação. Introdução feita, meus irmãos, a gente vê que é nos atos finais desse livro e da própria vida de Paulo, que esses atos indicam claramente que chegou a hora em que o reino de Deus foi franqueado ao povo pagão, aos gentios. Eu dei um aleluia quando eu pensei nisso aqui. Foi a partir daqui, do final desse livro, praticamente de todo esse contexto, no final da vida desse homem, chamado para ministrar o Evangelho a vidas longe do aprisco principal, do primeiro aprisco, que os gentios tiveram a oportunidade de ouvir, Jesus Cristo salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele é o Salvador da sua vida. Aleluia. Isso me leva a pensar, queridos, e pense comigo, nas riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Observe, em todo o contexto desse livro, quão insondáveis são os seus juízos, quão maravilhosos são os seus caminhos. Quem diria que a rejeição de Israel iria se tornar a maior riqueza desse mundo para nós, os gentios? Ou seja, passaríamos nós a sermos herdeiros e participantes da promessa messiânica. A salvação chega ao mundo pagão e eles estavam prontos para ouvi-la. A luz que fora rejeitada em Israel brilha agora para iluminar todo o mundo. A voz da verdade agora alcança a terra para a conversão dos povos. Paulo disse à igreja de Roma, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Aquilo que Deus te dá, Ele não tira, e a salvação é um dom de Deus. E é por isso, querido, que ninguém pode tirar a salvação da sua vida, porque é um dom de Deus, isso é irrevogável. Chegará o tempo em que as ovelhas há muito perdidas retornarão ao aprisco do seu pastor. Esse será o dia da consumação da glória do nosso Deus. Nós ouvimos aqui semana passada, bem colocado pelo pastor Edilson, sobre a bondade de Deus para com os seus filhos, que vez em quando Deus proporciona aos seus filhos um tempo de refrigério.
É um alívio pensar que nesse momento o soldado de Cristo, cheio das marcas do conflito, desgastado na palavra, tendo escapado de muitas aflições e a caminho também de outras, reuniu-se com pessoas gentis e amáveis que o consolaram por um bom tempo. E Lucas continua, ele traz à nossa memória tudo o que Paulo disse a respeito de Cristo. A moradia de Paulo por 2 anos não era outra coisa, senão o reino dos céus, que Jesus Cristo anunciou em Mateus 6:33, João 18:36. Seu reino, disse Jesus, não é desse mundo. Seu reino é de justiça e amor. Um reino redimido e regenerado. Um reino onde Deus é o único rei. Não vai ter presidente dessa ou daquela nação. O nosso Deus é o rei. O reino dos céus surpreende, queridos. Por isso muita gente se assusta. Sabe por que surpreende o reino de Deus? Pela sua maneira de chegar às pessoas. E muitos não acreditam. Visto que alguns poderes terrenos surgem com grande pompa, cheio de alaridos e trombetas, o reino de Deus chega diferente. Não vem com ostentação, não se ouve grito, é sem barulho ou estrondos de festejos. O reino dos céus surge como a singeleza da manhã, aquela maravilha de Deus sobre as nossas vidas. E o reino se destaca com uma voz mansa e suave que alcança o coração do perdido. Você não precisa chegar de maneira gritando ou com gritarias, não. O reino de Deus vem suave e alcança o perdido. E o reino de Deus, queridos, faz nova todas as coisas. O reino de Deus é assim. O Senhor recebe toda a alma que aceita a sua misericórdia. Os que vêm a Cristo o encontram não apenas descanso para a alma, mas alegria permanente e eterna. Toda a oposição que Paulo sofre pelos da tribo de Israel foi dissuadida pela verdade do Evangelho. Essa verdade anunciada por Paulo vê seu triunfo quando os mensageiros que foram preparados iniciaram a sua missão. Os judeus jamais imaginaram que o Império Romano fora preparado por Deus como terreno ideal para o Evangelho ser semeado. A mensagem anunciada por Jesus e a justiça de Deus se contrapõe com a justiça do homem. Paulo anunciou a Jesus, o rei prometido. Sabe o que ele faz? Ele levanta o caído. Ele salva o perdido. Ele liberta o preso. Ele transforma a sua vida em tempo de guerra para tempo de paz. Paulo fala diretamente ao coração do pecador. Saber de uma coisa é muito importante. Você entender, não deixe de saber disso. Não tem ninguém nessa vida que pode mudar ou transformar mais a vida do ser humano do que o nosso Cristo. É Jesus quem transforma a vida. A minha palavra aqui, se não vier direcionada pelo Espírito Santo, efeito nenhum vai causar na sua vida. A palavra de quem quer que seja, se não orientada por Deus, não surte efeito, mas quando ela vem do céu, ela alcança o seu coração, e você pode ver a sua vida ser transformada. E é por isso, queridos, que não podemos perder a esperança de transformar a incredulidade das pessoas em fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe um relato melhor em todo o cristianismo de alguém que tenha se dedicado tanto às coisas que se relacionam à expansão do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tal como fez Paulo, um homem apaixonado por Jesus. Seu valor é incontestável. Esse valor se traduz como testemunho para a igreja primitiva. No que fez, sabia que sua força vinha do Senhor. Veja que nem sempre os fatos mais importantes são os que nos surpreendem. O Evangelho alcança seus triunfos de maneira simples. O cristianismo se vive com simplicidade. É assim, irmãos. Não adianta querer ostentar qualquer coisa aqui. Os Atos dos Apóstolos tiveram mais influência na história do mundo, com toda a simplicidade daqueles apóstolos, do que o legado dos romanos.
Paulo não desperdiça a oportunidade, ele testemunha a todos quanto desejarem ouvir o Evangelho. Essas palavras de vida, através da sua vida, alcança a todos e não apenas os judeus. O Jesus crucificado e ressurreto é o centro da sua vida, ele precisa ser o centro das nossas vidas. Jesus é o centro da sua vida, meu irmão. Qual é o centro da sua vida hoje? Jesus é o centro da sua vida. Paulo foi um exemplo digno da obra missionária. Ele é exemplo claro do ministério de Cristo. Ele proclama a verdade com uma certeza e ousadia incomum. E ele fez isso em todo o contexto desse livro. Perceba que a mensagem inicial de Pedro, no começo do livro de Atos, é a mesma mensagem de Paulo no final do livro. Se a história não teve um início previsto e aconteceu meio que assim, muito menos o final teria algo como previsto. Para a sua informação, não foi dessa vez ainda o fim de Paulo. A morte de Paulo só ia acontecer mais ou menos uns 4 a 5 anos depois. Ele ainda foi solto, né? Mas foi próximo do ano 63 a 64, no reinado de Nero, que ele foi novamente preso. E aí sim, veio a sucumbir. Paulo, queridos, viveu para servir a Cristo e em prol do reino. Deus o comissionou em meio a inúmeros impedimentos naturais. Talvez você pense que Lucas deveria ter dado um final feliz, tal como termina a história secular. Mas já se perguntou por que Lucas não termina a história de Paulo? Viu como que terminou o texto? Parece que não tem um fim. Parece que a coisa ficou meio no ar. Você já se perguntou? Eu penso que seja muito simples responder essa questão. Muito simples mesmo. Sabe por quê? Que Lucas não dá um final, na minha concepção? É porque Atos não é a história de Paulo. Atos, queridos, não é a história de Lucas, ou até mesmo dos demais apóstolos. Atos não é a história de Barnabé. Você sabe onde é que ele foi parar? Atos não é a história de Pedro, ou até mesmo de Matias, que só ouvimos ele passando por aqui. E ninguém sabe também onde ele foi parar. Atos, queridos, é a história de Jesus Cristo, manifesta na vida desse e dos demais apóstolos. Atos é a história de Jesus Cristo, manifesta através da vida desse apóstolo apaixonado por Jesus e também dos demais apóstolos. Foi Jesus quem prometeu a eles o Espírito Santo. Foi no nome de Jesus que eles foram batizados. Foi no nome de Jesus que foram batizados mais de 3.000 almas. Foi no nome de Jesus que eles encontraram forças em meio à perseguição para seguir em frente com a boa nova de salvação. Foi no nome de Jesus que o coxo foi curado. Foi no nome de Jesus que a igreja orou para que os apóstolos fossem soltos. Foi por enganar a igreja de Cristo que Ananias e Safiras foram condenados. Foi no nome de Jesus que milagres aconteceram. Foi por amor a Cristo que Estevão foi apedrejado. Foi o próprio Cristo que apareceu a Paulo e a graça o alcançou. Foi por amor a Cristo que Paulo foi apedrejado. Foi pelo nome de Jesus que um coxo também foi curado em Listra. Foi por amor a Jesus que 3 viagens missionárias aconteceram a partir de Antioquia. Foi no nome de Jesus que a adivinha ficou livre dos demônios. Foi pela fidelidade a Cristo que o carcereiro e toda a sua família foram batizados. Foi pela certeza de conhecer o Deus desconhecido que Paulo falou aos sábios de Atenas. Foi pela certeza do chamado de Jesus que Paulo conseguiu abençoar os crentes perseguidos em Jerusalém. Foi por amor a Cristo que Paulo enfrentou o Sinédrio, apelou a César e foi enviado a Roma. Foi por amor a Cristo que o Evangelho, aleluia, chegou até a sua vida, meu irmão.
Se não fosse por amor a Cristo, esses 2000 anos seria suficiente para dissipar missionários, cristãos, evangelistas, pastores, leigos, anunciadores do Evangelho. Por amor a Cristo, o Evangelho chegou até nós. Paulo mesmo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de nós, queridos, se não pregarmos o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Seu exemplo e entusiasmo por Cristo inspira a qualquer um que se dedica ao reino. O agora prisioneiro prega Cristo na própria casa, longe do templo, da igreja ou do areópago. Se há muitos ou poucos, não importa. Seu desejo era pregar a Cristo. Sejamos como Paulo, queridos, firmes e constantes, sempre abundantes, pois que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que a gratidão a Deus brote do mais profundo do nosso ser, por tudo o que esse livro nos traz de aprendizado. Não desista, meu irmão. Não existe um coração que esteja além do alcance do Evangelho. Não existe uma alma que não possa ser alcançada por Jesus. Eu sou prova disso. Você é prova disso, meu irmão. Não existe. Bem, além de algumas aplicações que, claro, já foram ditas, queria ver só mais duas breves aplicações no final de Atos. Primeiro, em Atos a gente vê que Paulo pregou o reino de Deus. E essa mensagem precisa continuar. Ela não pode parar aqui no dia de hoje, nesse sermão, ou dos outros que estão sendo pregados mundo afora. Não pode. Não podemos deixar o Evangelho se limitar ao nosso tempo. Somos chamados para sermos propagadores do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo pregou o reino de Deus. E nós devemos anunciar, tal como Paulo, o Evangelho em toda parte. Na casa de Paulo, inicia-se o momento de Deus reivindicar as almas que Ele chama e por quem Cristo morreu. Na minha casa, graças a Deus, Deus permitiu começar essa igreja. Na sua casa, queridos, permita que Deus comece o seu ministério. Que seja de testemunhar, de propagar o Evangelho, de ser ali uma agência viva do reino dos céus. Faça isso com a sua casa, com a sua vida, meu irmão. Aconteceu assim na casa de Paulo. E isso se dá de maneira clara e completa em tudo que ele fez. É Deus quem institui, querido, sua vontade amorosa no nosso ser. É Ele que traz até a nossa vida seu desejo santo, puro e agradável. Seu ser é quem nos contagia e é Cristo quem nos convoca e é Ele quem nos comissiona. Ser do reino é ser dependente dia após dia da vida do Cristo vivo nas nossas vidas. E assim jamais cessar de pregar essa verdade que liberta e que transforma vidas. Segunda, Paulo pregou a Jesus Cristo crucificado. Fez isso para que aos homens, em toda a história, os ensinamentos do Senhor Jesus tivessem um solo fundamento que solidificasse a sua fé sobre as suas vidas, nas quais repousava e repousaram e repousam e vai continuar repousando a esperança da vida eterna por Jesus Cristo. Quando falamos do Jesus crucificado nos dias de hoje, tornamos Cristo conhecido. Era isso que Paulo fazia na tentativa de apresentar aos homens a ação plena da graça de Deus. Irmãos, não existe agente secreto do reino. Guardou isso? Não tem agente secreto no reino. Nossa missão é ainda a mesma: permitir, quando possível, quando impossível, que Cristo seja o mais conhecido entre os homens. Paulo sempre falou de perdão, da ação do Espírito Santo, do maior dos sacerdotes, e mais que Jesus será por fim o juiz final. Você que conhece essas verdades, sabe que sem elas, qualquer um vai ser apenas um espectador do reino.
Paulo enfatizou que o reino de Deus é para todo aquele que entrega a sua vida a Cristo. Você já entregou sua vida a Cristo? Pois Ele vai voltar. Se você não saiba, eu quero te afirmar que eu creio isso, como estou vivo agora, falando para você. Jesus vai voltar. É isso e é essa mensagem que Paulo pregou. Ele não falou isso por acaso, ele também acreditava nisso com toda a convicção da sua vida. Já entregou sua vida a Cristo, querido? Se não, comece a pensar nisso. Paulo enfatizou que o reino de Deus é para isso. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, Romanos 14:11, todo joelho se dobrará, aleluia, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O reino é de Deus e Jesus vai reinar. Você já entregou, querido, a sua vida a Cristo? Pense muito nisso hoje. Nesse fim de relato, o apóstolo dos gentios consolida seu trabalho e mais à frente vai selar isso com a própria vida. Um homem apaixonado por Jesus. A mensagem de Cristo será pregada enquanto esse mundo existir. Queira o mundo ou não, precisamos anunciar o evangelho da boa nova. Mais que um prisioneiro dos homens, Paulo era prisioneiro de Cristo. Nesse aspecto, ao nos compararmos com o apóstolo, precisamos responder: quem domina a minha vida? Quem domina a sua vida, meu irmão? As limitações do ser ou o desejo de uma vida santificada para servir a Cristo? Qual o domínio que está tendo sobre a sua vida hoje? Meus queridos, quem serve no reino reconhece as suas responsabilidades. Talvez por isso nos vemos em situações difíceis de entender. Porém, o exemplo do apóstolo que é apaixonado por Jesus é o que nos motiva. Ele mesmo constrangido, trabalhou, escreveu, falou, ele creu em Jesus, ele vivia para Cristo e ele morreu por Cristo. E fez isso sustentado pela herança, pela esperança da vida eterna prometida por Jesus. Eu quero concluir, mas ainda te dizer que o registro de Lucas termina com a imagem de Paulo, envolvida de maneira abundante na maior obra da sua vida. Qual é a maior obra da sua vida, meu irmão? Mesmo sobre as limitações do cativeiro, o apóstolo estava empenhado em pregar o reino de Deus e ensinar as coisas concernentes a Jesus. Que o nosso soberano Deus nos permita fazer parte dessa importante missão. Que sejamos dignos de alcançar essa primazia de anunciar o Evangelho. Que estejamos à altura dessa obra que chegou a nós com uma mensagem maravilhosa, incrementada através do trabalho incansável de Lucas, como narrou o pastor Edilson semana passada, que tão bem a apresentou ao mundo no livro dos Atos dos Apóstolos. Que possamos viver apaixonadamente por Jesus Cristo como viveu Paulo. E se precisar, que morramos por Cristo. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a ficar de pé, chamar o ministério de louvor e cantar aquele hino que tão bem foi entoado, como cântico de vida. Castelo forte é o nosso Deus. Aleluia, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Pense nisso, meu querido. Pense nessa mensagem de vida. Perceba se você realmente é apaixonado por Jesus ou se você simplesmente está aqui por estar. Ouvimos ontem notícia de um rapaz que ficou mais de 20 anos na igreja, sem um envolvimento,
sem um comprometimento, sem se deleitar com o evangelho da vida eterna, sem se apaixonar por Jesus, vivendo uma vida por viver, meu irmão, não permita que isso aconteça contigo. Busque cada vez mais, em todos os dias, agradecer a Deus, e sempre que possível, aperfeiçoe, dinamize, cresça e apareça no seu amor, no seu empenho por Jesus Cristo, tal como Paulo, seja apaixonado por Jesus. Vamos adorar a Deus, depois nós vamos orar para encerrar. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte ao Deus fiel. Igual não há na terra, a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus com como traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo
Com Ele reinaremos. Te convido a curvar sua cabeça e pensar no quanto você é apaixonado por Jesus. Se você pudesse dar uma nota à sua paixão por Jesus, qual a nota que você daria de 0 a 10 a você mesmo? Pense um pouquinho em quanto Paulo foi apaixonado por Jesus. Pense um pouco em quanto você já viu pessoas apaixonadas por Jesus. Pense um pouco naquilo que você ouviu hoje e meça o seu nível de paixão por Jesus. E se você consegue medir esse nível de paixão por Jesus, diga para você mesmo em que essa paixão se traduz. Ela se traduz no serviço, ela se traduz no testemunho, ela se traduz na oração, ela se traduz na leitura da palavra ou no seu envolvimento. Você também que nos assiste, pense no quanto que você é apaixonado por Jesus. Qual o nível da sua paixão, queridos? Muitos deram a própria vida, e isso não quer dizer que, como ouvimos hoje na escola dominical, que você vai para o céu porque você morreu por Jesus. Não. O que define a sua ida para a glória na eternidade é você crer no Jesus Cristo que morreu pela sua vida, para falar ao seu coração que Ele quer limpar o seu coração e te dar nova vida. Se você entende que o seu nível de paixão por Jesus é um pouco baixo, está aquém do que você deseja que estivesse, te convido a orar conosco agora e a buscar a partir de hoje um nível de comprometimento e de envolvimento maior, ou seja, uma paixão maior por Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo livro de Atos dos Apóstolos que o Senhor tão apaixonadamente inspirou Lucas para transmitir à sua igreja. Obrigado pelo nosso irmão Lucas, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado por homens que ao longo da história, por um amor incontestável, por uma paixão indizível, não cessaram de falar do Evangelho, do amor de Deus, de anunciar a mensagem de salvação. Meu Deus, que estejam hoje desfrutando da graça do Senhor. E Pai, que o legado que chegou até nós, através da vida desses homens, não cesse nas nossas vidas, que sejamos continuadores dos atos. Nós não queremos escrever outro livro, não, Senhor. Nós queremos continuar a mensagem do Evangelho, falar do amor de Deus por nós, falar do Cristo que veio ao mundo, nos ensinou e deu a sua vida para nos libertar das trevas, morreu por nós, mas aleluia, ressuscitou. É do Cristo vivo, ressurreto que nós queremos falar, é dele que queremos testemunhar. É o Cristo, Pai, que ressuscitou, que traz alegria ao nosso coração, que dá prazer à nossa vida, que traz esperança ao caído, que levanta aquele que está abatido. É desse Cristo que queremos falar. É do Cristo que transforma aquele que está perdido numa pessoa apaixonada por Jesus. É da palavra, Deus, que calou o nosso coração, que queremos falar com entusiasmo, para que vidas sejam transformadas e as pessoas cada vez mais se apaixonem por Jesus. É do poder do Cristo ressurreto, que sara a alma ferida, que cura o abatido, que levanta o caído, que nós queremos falar.
É do Deus que pode livrar o homem da pandemia. É do Deus que pode libertar o mundo desse mal que nós estamos falando. É do Deus que permite esse mal, mas que livra os seus. E que também permite, mas que sabemos nós, tudo é feito para a glória do seu próprio nome. Pai, que sejamos pessoas apaixonadas por Ti. E que assim seja na vida da Igreja Presbiteriana Águas Vivas e de todos que nos ouvem e conosco congregam. Que assim seja não somente hoje, mas por todos os séculos dos séculos. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua maravilhosa paz. Que a graça, a comunhão e a consolação do Trino Deus te acompanhe, Igreja do Deus vivo, juntamente com todos aqueles em toda a face da terra que são apaixonados por Jesus. Que assim seja não somente hoje, mas por todos os séculos dos séculos nós oramos em nome de Jesus. Amém.